Olá, professor, tudo bem? Então, antes de iniciar com os fatos propriamente dito, eu venho esclarecer primeiramente a necessidade do requerente Aylan Maia de Araújo, em razão de seu trabalho, necessitar do benefício da gratuidade de justiça, pois não possui as condições financeiras necessárias de arcar com os custos processuais e honorários, sem que isso prejudique o seu próprio sustento e o sustento de sua família. Agora, de acordo com os fatos, o requerente Erivaldo José dos Santos, ele ajuizou a presente ação de reintegração de posse, baseando-se em uma suposta cessão de direitos, o que, aliás, sequer ficou adequadamente comprovado, por exemplo, a data do alegado esbulho, a efetiva perda da posse e tampouco uma descrição adequada do imóvel em questão. Enquanto que o requerido, com prova suficiente de sua posse no imóvel acostado nos autos, tem efetuado todos os pagamentos devidos ao requerente, exercendo uma posse direta, justa, contínua sobre o bem, desde que o adquiriu. Após formalizado entre as partes um instrumento particular de cessão de direitos, vantagens, obrigações e responsabilidades, o requerido ele efetuou o pagamento dessa cessão por meio da entrega de um imóvel, que no caso é a sua antiga casa, e um veículo. No entanto, imediatamente após a posse do imóvel, constatou uma edificação em situação precária, o qual necessitava de reformas, e desde então o requerido tem diligenciado tais reformas, mesmo não tendo condições financeiras de completar todas elas. Ainda assim, isso não impediu que residisse no imóvel com sua esposa e filhos de forma efetiva e contínua até o conhecimento da presente ação por parte do requerido. Postos os fatos, podemos então passar por uma questão importante, que no caso é a impugnação à gratuidade de justiça do autor. Pois apesar de ter se declarado hipossuficiente, o que ficou registrado nos autos foi uma evidente contradição entre sua declaração e suas alegações. Primeiro, em sua inicial, o autor ele alegou que Antonilda, em certo momento, teria cessado o pagamento dos aluguéis, contudo continuou permitindo a sua moradia no local. Ora, tal atitude não é própria de alguém que necessita de benefícios de gratuidade para arcar com as custas de um processo. Além do mais, o autor ele não anexou aos autos qualquer comprovante de pagamento que demonstre a efetiva locação do imóvel por Antonilda. O que foi apresentado resume-se a uma declaração genérica de hipossuficiência e um extrato de conta poupança. Isso não comprova sua condição como hipossuficiente, apenas levanta uma questão de o autor ter sido negligente quanto à comprovação de sua condição financeira. Segundo, outro ponto que merece destaque está no fato de o autor ter realizado uma viagem à Bahia durante a pandemia, diga-se, um período de grave crise econômica, e não ter demonstrado impactos financeiros consideráveis, mesmo estando demasiado distante do imóvel em questão. Portanto, pleiteia-se a revogação do benefício da justiça gratuita concedido por ausência dos requisitos legais e documentais para sua manutenção. Agora, quanto ao mérito, destaca dois pontos de muita relevância. Primeiro, a questão do requerido ter comprovado, por meio de uma cadeia dominial anexa, no caso um elemento indispensável para atestar a titularidade de um bem, a individualização precisa do imóvel e a forma legítima de sua transmissão, algo que, de outro lado, não foi realizado pelo autor, pois ele não acostou nos autos qualquer documento idôneo que o vincule juridicamente ao imóvel ou que o autorize a pleitear a reintegração de posse, sendo questionável até mesmo sua legitimidade para propor a presente ação. Desse modo, não há qualquer prova concreta que demonstre que o autor ele é realmente possuidor ou proprietário, requisito essencial para o ajuizamento de uma ação possessória, conforme o artigo 561 do Código de Processo Civil. Segundo, observa-se que o autor da ação, Erivaldo José dos Santos, não figura como integrante da cadeia dominial apresentada, mas é alguém com o nome de Erinaldo José dos Santos. E tal semelhança é particularmente relevante e levanta algumas questões acerca da real identidade do autor e sua legitimidade para propor a ação. Assim sendo, é imprescindível que o autor ele esclareça seu vínculo jurídico ou parentesco, respectivo parentesco com Erinaldo José dos Santos, em razão da semelhança entre os nomes. E como dito anteriormente, com base no artigo 561 do Código de Processo Civil, o autor de uma ação de reintegração de posse ele é responsável por provar, primeiro, a posse, segundo, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, terceiro, a data da turbação ou do respectivo esbulho, e por último, a perda da posse, no caso em questão, da ação de reintegração. Aí no presente caso, o autor ele falha em comprovar qualquer um desses requisitos, evidenciando a fragilidade de sua pretensão, pois anexa aos autos apenas um documento de cessão de direitos, que nem ao menos consta com seu nome. Portanto, é evidente que tal situação está desprovida de fundamento
lógico e jurídico, pois após vários anos de posse ininterrupta dos antigos possuidores e do requerido, o autor venha, na presente demanda, alegar propriedade e posse sobre o bem. Nesse sentido, tendo em vista a regular transferência do direito de posse, sem qualquer interferência indevida de terceiros e com o devido pagamento pelo terreno, fica claro que o requerido ele exerce de forma constante, ininterrupta e inquestionável todos os atos inerentes à posse do imóvel, tais como usar, fruir, dispor e inclusive defendê-lo. Trata-se, portanto, de uma posse direta, justa e de boa-fé. Quanto à cadeia dominial anexada aos autos, é possível notar um total de 11 anos de posse mansa, ininterrupta e pacífica, tornando-se plenamente justa e em consonância com a função social. Diante do exposto, considerando também a ausência de prova robusta por parte do autor quanto à data do alegado esbulho e à perda da posse, e à luz da teoria objetiva, inclusive esta adotada pelo Código de Processo Civil, é imperioso o reconhecimento da legitimidade da posse exercida pelo requerido e, consequentemente, a improcedência da presente ação. Então, em síntese, requer que seja deferido o pedido de gratuidade de justiça para o requerido, seja revogado com base no artigo 100 do Código de Processo Civil o pedido de justiça gratuita formulado pelo autor, a intimação do mesmo para explicar, ao menos explicar, sua relação com o Erinaldo José dos Santos, que no caso é este que figura como nome nos documentos apresentados, seja julgado improcedente a ação de reintegração de posse, em razão de ausência de comprovação jurídica e documental, como também diante da inexistência da posse injusta necessária para a suposta reintegração. E por último, a condenação do autor ao pagamento de custos processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil. Muito obrigado.